Boa tarde a todos e a todas. Vamos reiniciar aqui o primeiro seminário do Direito do Consumidor, da Defensoria Pública, chamando para compor a mesa o doutor Alvimar Virgílio de Almeida, doutor Bruno Miragem, doutor Horácio Xavier Franco Neto. Passamos a palavra ao doutor Alvimar para a condução dos trabalhos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início aqui ao último painel, que vamos tratar sobre comércio eletrônico. Já vou passar a palavra para o doutor Horácio que nos antecedeu aqui no Núcleo de Defesa do Consumidor, foi o primeiro coordenador por dois mandatos, né, 2 gestões, para proferir a palestra. Por favor. Boa tarde a todos. Vou pedir licença para falar de pé aqui. A apresentação vai passar? Vou. Pode ser. Já causei um breve tumulto logo de início. Bom, primeiramente, enquanto vai carregando aqui, eu queria dar meu boa tarde a todos aqui, dizer da minha alegria de estar aqui falando na minha instituição, eu que fui coordenador por 4 anos do Núcleo de Defesa do Consumidor, o núcleo que eu ajudei a criar. Fui também que participei da criação desse seminário enquanto estava na coordenação e que brilhantemente aí foi finalizado pelo Alvimar, pelo Rodrigo, com a ideia de trazer para vocês o tema da defesa do consumidor para dentro da nossa instituição. Tive também a oportunidade já em outros eventos de fazer uma mesa com o professor Bruno Mirage, acho que foi no Rio de Janeiro que a gente falou também de comércio eletrônico, né? E aí agora estou tendo também a oportunidade aqui de estar falando, antecedendo aqui o professor Bruno, o que para mim é um motivo de muito orgulho. Quando a gente fala de comércio eletrônico, acho que a principal motivação disso é a questão do projeto de lei 281, que tratava da reforma do Código de Defesa do Consumidor e que traz o comércio eletrônico como um dos temas centrais ali de discussão na defesa do consumidor hoje. E não sem menos razão. Hoje a gente tem um grande volume de discussões que envolve o comércio eletrônico. Deixa eu ver se eu não estou me antecedendo, se já está direitinho aqui na conferência. Só 1 minuto. Então a gente espera só 1 minuto. Não, tranquilo. Até porque falar depois da pausa é sacanagem, que o povo fica com sono, né? Então a gente já vai acelerando. Então a importância, na verdade, é a gente tentar trazer um tema hoje, que ele é um tema latente, não só na Defensoria Pública, mas no mercado de consumo como um todo. Então, para a gente entender, na verdade, o comércio eletrônico, que também é visto como e-commerce, venda não presencial, comércio virtual, que seria essa atividade explorada através de um contrato de compra e venda, com a particularidade desse contrato ser celebrado num ambiente virtual. E porque também tem por objeto a transmissão de bens físicos ou também virtuais, não necessariamente bens materiais, que podem ser serviços também de qualquer natureza. Esse é um conceito, mais ou menos, que a gente traz aí desse comércio eletrônico hoje em dia. E aí, por que essa importância? A gente começa a ver que só no ano de 2014, a gente teve uma movimentação de quase 36 bilhões de reais
em compras e vendas pela internet, em comércio eletrônico. Um crescimento vertiginoso. Lembrando também que a média que as pessoas têm gastado no comércio eletrônico é uma média de R$ 347 no ano passado, o que é um aumento, se a gente considerasse 2013, que as pessoas gastavam algo em torno de R$ 327. Então, assim, não são valores exagerados, mas são valores significativos. Isso quer dizer que são só no ano passado, mais de 100 milhões de compras pela internet. E aqui a gente consegue ver um gráfico dessa ascensão da compra e venda. Desde 2003 até uma estimativa que a gente tem ali de 2015 ali de atingir quase 53 milhões de vendas pela internet. E aí a gente pergunta, mas o que é mais comprado? O que as pessoas mais procuram nessa compra e venda virtual? Na verdade, hoje a gente tem alguns números, eu não sei como é que está a visão de vocês aqui, a ideia, mas a gente tem cosméticos e perfumaria, cuidados pessoais e saúde em primeiro lugar com 16%, modas e acessórios, eletrodomésticos, casa e decoração. Existe uma grande busca por livros pela internet. Hoje em dia a gente tem até os e-books, livros virtuais, integralmente virtuais. Então a gente não trabalha muito com livros físicos. Então a telefonia celular, os eletrônicos, informática e assim vai. E aqui, para mim, o principal corte que me faz essa palestra ser importante para trazer para a Defensoria Pública. Porque quando a gente fala de Defensoria Pública, a gente fala de uma instituição que é voltada à população carente, a uma população mais pobre. E aí vocês vão falar, mas comércio eletrônico? O que tem a ver, então? Eu já cansei de ouvir o que defesa do consumidor tem a ver com Defensoria Pública. E durante 2 anos que eu fiquei à frente da comissão do CONDEG, a gente mostrava, não, a defesa do consumidor ela é importante. O consumidor ele é hipervulnerável. O consumidor, na minha opinião, ele não é só vulnerável do aspecto jurídico, como ele também acaba sendo vulnerável no aspecto econômico. E aí você tem o que eu chamo de uma hipervulnerabilidade, que já é a presunção de vulnerabilidade do consumidor e essa necessidade de vulnerabilidade em razão da falta de recursos. E quando a gente fala de falta de recursos, a gente fala muitas vezes de uma falta de acesso à cidadania, uma falta de acesso à orientação, à informação, ao que é o direito, à educação em direito. E aí vem o papel da Defensoria Pública de tentar introduzir esses consumidores no mercado com dignidade, com conhecimento, resguardando os seus direitos. E aí a gente fez um perfil da renda. A gente conseguiu obter um perfil da renda dessas pessoas que tinham se utilizado nos últimos anos de compra pela internet. E aí a gente vê que pessoas com uma renda de mais de R$ 8.000 representavam 9% das compras. Ao passo que entre R$ 5.000 e R$ 8.000, 12%. Entre R$ 3.000 e R$ 5.000, 22%. E entre R$ 1.000 e R$ 3.000, 38%. O que isso quer dizer? Que aquele público-alvo da Defensoria Pública ele faz compra e venda pela internet. Ele está dentro do mercado de consumo. E a partir do momento que ele está inserido no mercado de consumo, e a partir do momento que a gente enxerga que os consumidores público-alvo da Defensoria Pública têm uma dificuldade muito maior de acesso à informação, de acesso a conhecimento dos seus direitos, a gente começa a perceber que essa crescente do mercado de consumo e do comércio eletrônico vulnerabiliza ainda mais esses consumidores, e aí a importância institucional da gente tratar o comércio eletrônico dentro da Defensoria Pública. E aqui um dado interessante que fala da questão da faixa etária dessas pessoas. Então a gente tem aqui o maior número, pessoas com idade entre 35 e 49 anos de idade, o segundo número entre 25 e 34 anos. Talvez aqui eu enxergo aquele número dos jovens com dificuldade ao comércio eletrônico, muitas vezes pela dificuldade de acesso aos meios de pagamento. Compra e venda pela internet hoje ela é, em grande parte, efetuada através de cartão de crédito. Então, o público mais jovem tem uma dificuldade. Existiam alguns dados falando sobre essas formas de pagamento, mas os dados por boleto também, você vai ter que se dirigir, você tem que ter uma conta bancária. Então, há dificuldades do público jovem na compra do comércio eletrônico, embora eles sejam os maiores também consumidores disso. E aqui a gente vê também um dado que mostra que
desse público, pelo menos demográfico, 57% das pessoas que compraram em 2014 são mulheres. Ou seja, primeiro, as mulheres gastam mais que os homens. Esse é o primeiro dado empírico. Né? Então, pelo menos agora está provado. Né? O pessoal fala que é mulher... Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que quando a gente falava de direito de troca, né? Que a mulher, quando ela compra, ela vai na loja, ela compra 4 pares de sapato porque está barato. O homem, ele compra um pagando o dobro porque ele precisa. Aí você pergunta, né? Quantos pés a mulher tem? Né? Porque vai ter sapato assim. Minha mulher lá em casa é impressionante. Divisão do meu guarda-roupa lá foi uma coisa bem democrática. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é seu. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. É mais ou menos assim. E essa faixa etária é, de novo, entre 35 e 49 anos. E aí uma coisa interessante. No ano passado, pelo menos 50 milhões de pessoas fizeram uma primeira compra pela internet. Então isso mostra o quê? Que as pessoas ainda estão se habituando a essa compra e venda eletrônica. E muito disso se dá pelo seguinte, pela falta, às vezes, de confiança na relação jurídica. O maior medo do consumidor hoje na compra de comércio eletrônico é o medo da entrega. Será que efetivamente eu vou receber esse produto? Será que eu não estou comprando algum produto de uma empresa não confiável? Então, às vezes, essa falta de fidúcia nessa relação ainda é um grande empecilho para o crescimento, ainda que já é vertiginoso, do comércio eletrônico. E um dado interessante é que 65% dessas compras do ano passado foram agora realizadas por smartphones ou telefones celulares. Algo inimaginável quando a gente falava do Código de Defesa do Consumidor lá em 1990. Se já era difícil falar de defesa do consumidor em 1990, o que dizer então de compra e venda através de um aparelho de celular? Era totalmente inimaginável. Então aí, essa importância desse crescimento e essa velocidade que a sociedade de consumo venha passando. E aí, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um Código de Defesa do Consumidor que se aplica ao comércio eletrônico? Sim. Sim, por quê? Porque, na verdade, a compra e venda de produto ou de serviço, ela está regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, que são normas de ordem pública e normas que contemplam ali, na sua grande maioria, cláusulas gerais. Né? Essas cláusulas gerais permitem essa maior flexibilização de interpretação que mereçam uma garantia maior de defesa do consumidor. Então isso, durante todo esse tempo, possibilitou tanto o judiciário como nós, operadores do direito, a utilizar já os dispositivos desde 1990 para proteger esse consumidor nesse ambiente virtual. E aí, diretamente falando dos direitos básicos do consumidor, a gente pode imaginar que já é hoje previsto, por exemplo, a proteção contra práticas abusivas, o direito à informação, o exercício do direito de arrependimento, o direito ao acesso ao judiciário. Está lá no artigo 5º, né, que o consumidor carente terá direito à defesa. Então, todos esses direitos já são previstos. Na medida em que existe essa previsão, sempre houve uma defesa desses consumidores, mas há hoje uma necessidade do quê? De implementar. Eu posso até dar um exemplo, que não é muito do comércio eletrônico, mas que às vezes essa falta de clareza do sistema faz com que a gente tenha algumas dificuldades. Então, um exemplo disso, aqui na Defensoria de São Paulo, a gente teve recentemente uma ação civil pública contra uma empresa de ônibus, onde a gente pedia o direito à informação do consumidor. Então, o consumidor idoso tem direito, pelo Estatuto do Idoso, a um transporte gratuito, ou a um abatimento de até 50% do valor da sua passagem, seja esse transporte municipal ou intermunicipal. Ok. Entramos com a ação civil pública para compelir as empresas de ônibus a dar essa informação para o consumidor, ou seja, o senhor tem direito de andar gratuitamente. Qual foi a resposta de primeiro grau e de segundo grau? Não existe lei nesse sentido. Não existe obrigação legal de divulgação. Falei, ora, se a relação do transporte público desse idoso é uma relação de consumo, desde 1990 está lá o direito à informação.
Como que a gente não tem lei? Manejamos mais um recurso. E no comércio eletrônico a situação não é diferente. Se a gente pensar que a gente ainda tem a questão da oferta, vedação de prática abusiva, a proteção contratual, princípios esses trabalhados há muito tempo por nós operadores do direito, pelo judiciário, e que não fogem da regra do comércio eletrônico. E aqui eu faço um destaque especial ao artigo 49. E aí, só para fazer um resgate histórico, né? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. E aí vinha o detalhe, especialmente por telefone ou a domicílio. Em 1990 não se imaginava a compra e venda pela internet. Eu acho que muitos aqui acompanharam aquela época que a gente esperava da meia-noite para acessar a internet, para virar. Porque aí a partir da meia-noite era gratuito. Olha a evolução. Hoje a gente está falando de internet pelo celular. Então, e olha que eu não me considero uma pessoa tão experiente assim. Então, a visão do código naquela época era compra pelo telefone. Era o vendedor de enciclopédia que ia na sua casa vender o produto, o serviço. É o vendedor da Avon, daquele de cosmético que ia na sua casa, fazia a venda à distância, que você não tinha, às vezes comprava por impulso. Como é que ficava? Então, hoje, quais são as inovações que o comércio eletrônico tenta trazer? Inovações que, na verdade, buscam apenas explicitar todos aqueles princípios, todas aquelas regras que já estão vigendo desde 1990, mas que encontram, às vezes, dificuldades por conta dessa dificuldade crescente desse mercado de consumo. Então, o código ele traria uma proposta aí de introdução de normas gerais que protegeriam o comércio eletrônico, traria algumas obrigações, como, por exemplo, identificação, endereço, preço total de produto e serviço, prazo de validade de oferta. Olha a situação, você abre o site hoje, está um preço. Aí você tenta cobrar. Aí você tenta comprar, não consegue. Aí a hora que você, ou pior, você entra no site, custa X. A hora que você finaliza a compra, vem outro preço. Qual o preço que vai valer? Porque se é físico, você vai falar assim, não, tendo 2 preços é o mais barato. A gente tem legislação nesse sentido. Mas e pela internet, que você só vai conseguir comprar se você concordar com aquele preço? Como é que fica essa proteção vulnerabilizada do consumidor? Fica difícil. E aí, algumas dessas regras já se encontram, na verdade, em vigor, quando a gente fala de um decreto também, que já traz uma proteção no comércio eletrônico. E esse decreto já traz algumas obrigações. Por exemplo, para identificar quem é o titular daquele site. Qual o endereço físico daquele site? Aí você pode me dizer, mas qual a importância disso? Que na Defensoria Pública, não só em São Paulo, mas quase que no Brasil inteiro, a gente teve problema com alguns sites de compra e venda de produtos. Um deles demandou uma ação civil pública do Núcleo de São Paulo. A ação é pública, não tem problema, a gente pode falar que era uma ação que envolvia a Mega Kit. Qual foi a maior dificuldade da Defensoria Pública nesse processo? Em primeiro lugar, citar a empresa. Teve reportagens na Rede Globo de televisão mostrando que no endereço indicado era um apartamento fechado que só servia para receber correspondências. E como que aí você vai vendo a dificuldade maior? Aí você começa a ver o seguinte, que a ação civil pública tutelava uma coletividade. Mas diversos consumidores compraram e não tiveram os seus produtos entregues. O que eles faziam? Eles iam nos juizados especiais buscar, de repente, a devolução de R$70, de R$100, R$120, que era aquele produto. O juizado especial tem uma regra interessante, que não admite citação ficta. E a partir do momento que eu não admito uma citação ficta, como ficava a situação desses consumidores que não sabiam como localizar essa empresa de comércio eletrônico? Então, daí essa importância de identificação, daí essa importância de endereço, daí essa explicitação de prazo para execução do serviço ou entrega do produto, porque se eu quero um produto
para dar de presente para alguém, esse produto não pode chegar depois da data que eu estou programando de entregar o presente. Se eu quero comprar um produto para entregar de presente de Natal, não é para chegar no Natal do ano seguinte. Se o produto está disponível em estoque ou não, isso faz parte lá do meu direito à informação. Pois pode ser que eu decida comprar por outro site, ou até numa loja presencial, se eu tivesse acesso a essa informação. Então, daí a importância, muitas vezes, do direito à informação como princípio básico das relações de consumo. E outra questão, manter disponível o serviço adequado, fácil e eficaz de atendimento como meio eletrônico ou telefônico, que permita ao consumidor enviar e receber comunicações, notificações ou reclamações. Manter um serviço de atendimento ao consumidor. Manter um saque. O consumidor que compra no ambiente virtual, muitas vezes esse distanciamento gera essa insegurança. E se não me entregarem? Como é que eu faço? Eu vou mandar um e-mail? Eu vou ligar? Tem gente que precisa falar com alguém para ter uma segurança maior. Então tem que ter esses mecanismos. Outra questão, confirmar imediatamente o recebimento de comunicação, porque às vezes você manda o e-mail e você não sabe se chegou. E como você faz prova, de repente, que você entrou em contato se você não recebe uma comunicação de confirmação da compra pela internet? Como é que você faz a prova? Você compra, você paga, aí você vai tirar o extrato do seu cartão, mas como é que eu vou vincular esse cartão à compra com aquele fornecedor, que no site muitas vezes o nome da pessoa jurídica é totalmente distinto, o nome fantasia do nome empresarial? A gente tem essa dificuldade muitas vezes de prova no caso concreto. E aí uma questão interessante que fala do spam. O spam vem sendo tratado pela doutrina, na verdade, é direito sim, de você fazer a sua publicidade, de você divulgar o seu produto, de você tentar expandir os seus negócios. Mas toda vez que você excede manifestamente no exercício do seu direito, violando a boa-fé, violando os costumes, violando o dever de lealdade, você pratica um abuso de direito. E aí esse spam indesejado passa a ser uma prática abusiva. Passa a ser o quê? Um ato ilícito também. E aqui a questão do direito de arrependimento, que acho que é o principal direito que dá, na verdade, o contorno dessa relação de comércio eletrônico. Uma vez, quando eu estava no núcleo, a gente trabalhava muito com educação em direitos, e a gente sempre dava algumas palestras e falava do direito de arrependimento, principalmente para a população mais pobre, que não tem conhecimento também do direito. E a gente falava, não, você tem direito de desistir em até 7 dias, sempre, sem motivo. E aí, os exemplos eles vêm surgindo da própria sociedade, das próprias pessoas. E aí eu me lembro de uma senhora que falou assim, doutor, agora eu estou entendendo o que o senhor está falando. Porque uma vez eu fui comprar uma panela de arroz, aí eu fui comprar pela internet. Eu olhei, achei bonita, falei, vou fazer arroz na panela lá para minha família. Quando chegou a panela não fazia mais que um copo de arroz. Pô, mas minha casa tem 4, 5 pessoas, como é que eu vou fazer um copo de arroz? E aí você percebe o quê? Que embora você tenha foto, embora que você tenha todas as dimensões, tem 35 milímetros, 172 por não sei quanto, se você não tem o contato físico com o produto, você não consegue decidir sobre ele. E às vezes aquela televisão de 70 polegadas que você comprou, ou a de 32, ou a de 15, quando você vê, você fala, pô, mas não cabe. Não cabe na minha parede, não cabe no meu quarto, não cabe, ficou muito pequeno, ficou muito grande. São coisas que só no dia a dia o consumidor consegue se apropriar. E aí quando ele pega, ele fala assim, bom, e agora? Compro ou não compro? Mas já chegou, posso desistir? Como que eu desisto? Não é? E aí vem essa questão dos 7 dias. E uma das grandes reclamações que a gente tinha, por exemplo, é quando a gente tem a demora na entrega. Aí você ligava para desistir, falava, não está chegando mesmo, já faz 3 meses que eu estou esperando, cancela, devolve meu dinheiro, então o senhor tem que esperar chegar a mercadoria para desistir. Mas por que isso? Porque quando chega você não quer mais desistir, né? É a ideia. Só que o que a lei fala? A partir da aceitação da oferta ou do recebimento ou disponibilidade do produto, o que ocorrer por último. Então, se na hora que não chegou, então eu quero cancelar.
Eu não preciso necessariamente que aguardar. Aí vem uma outra situação. Ah, mas o senhor só pode desistir se o senhor não abrir a caixa. E como é que eu vou ver se o negócio se eu gosto, se serve, se não serve? Vou voltar para a mulherada. Minha mulher adora comprar sapato pela internet. Eu acho impressionante isso. E aí, compra o sapato, prova o sapato e devolve o sapato, porque não gostou. Mulher em loja de sapato é impressionante, né? Ela coloca 80 pares de sapato e vai embora e não leva nenhum, né? Assim, nossa, não gostei. Eu falei, pô, mas não é isso aqui que você está procurando? Não, não é, tá. O sapato, ele tem uma peculiaridade. Ele pode ser bonito, pode ser legal, mas pode não servir. Ah, mas tem a numeração. Mas você põe um sapato do mesmo número e não fica bem no seu pé. E hoje, muitas dessas empresas já fornecem, às vezes, até um protocolo, já um número de caixa postal, para você já devolver esse sapato se você não servir. Isso o que é? Relação de confiança com o consumidor. Para que essa troca seja mais rápida, isso movimente também a questão econômica. Porque numa relação de consumo é uma linha de caminho único. O comerciante, ele tem uma visão de lucro. E esse lucro tem que respeitar o direito do consumidor. Isso é um princípio da atividade econômica. Eles visam o lucro, mas não a qualquer custo. E a partir do momento que você fideliza o seu consumidor na confiança, você acaba potencializando os seus negócios. E aí algumas questões que também, quando eu falei lá no começo, mas a venda por telefone ou a domicílio, né? Hoje ele traz algumas questões, por exemplo, de equiparação da venda à distância, porque discutia-se, mas se eu compro pela internet, a loja virtual ela é uma loja virtual, então eu não estou comprando fora do estabelecimento, porque o estabelecimento é virtual. Olha a situação. Se o estabelecimento é virtual e eu compro pela internet, eu ouvi gente dizer o seguinte, então se eu compro um produto pela internet num estabelecimento virtual, a compra está dentro do estabelecimento. Então você não tem o direito de arrependimento em 7 dias. Isso é uma construção de interpretação que estava sendo utilizada. E aí a gente pega a seguinte situação, equipara-se a modalidade de venda à distância, aquela que, embora realizada no estabelecimento, e aí vai mais além, o consumidor não teve a prévia oportunidade de conhecer o produto ou serviço por não se encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou dificuldade de acesso ao conteúdo. Vou dar um exemplo. Você vai comprar uma cafeteira. Aí você vai naquelas lojinhas bonitinhas, vai no shopping, tá bom? Você comprou presencial. Aí você chega, eu queria essa cafeteira aqui, mas eu não queria essa, eu queria uma amarela. A amarela não tem exposição, mas eu posso ver no estoque para o senhor ou para a senhora. Tudo bem. Aí vem a caixinha, né? Tá aqui. Posso abrir? Não posso abrir, só posso abrir se o senhor for levar. Senão eu não abro. E aí você leva. Chega em casa, o amarelo não é o tom que você queria. Você teve dificuldade. Você teve essa mesma dificuldade de apropriação que seria se você tivesse comprado no ambiente virtual. Então, que mais uma vez, você tem essa ampliação de proteção ao consumidor. E aí outra situação, o contrato de acessório ou os chamados contratos coligados. Outra dificuldade jurisprudencial que a gente tinha. Um exemplo, tirando um pouquinho do comércio eletrônico, mas você rescinde um contrato de compra e venda do veículo. O que eu faço com o contrato de financiamento com o banco? Tudo bem, tá com vício, né? E o que eu faço com o meu contrato de financiamento com o banco? Ou você compra o celular em 12 prestações lá nas Casas da Alegria, lá. 18 prestações. E aí você desiste em 7 dias. Ou esse produto está com vício. Como é que fica o meu contrato coligado? Não. Você comprou de mim, mas o seu contrato de financiamento é com o Banco da Alegria e não com a Casa da Alegria. E aí você se vire lá. Você devolve o produto, você faz tudo, mas você continua pagando por ele. Então hoje você tem essa previsão também no projeto de que esse direito de arrependimento também vai alcançar os chamados contratos acessórios de crédito, que serão automaticamente rescindidos sem qualquer custo para o consumidor. E aí, para ser breve, eu
trago algumas questões polêmicas que a gente pode abordar como uma discussão. Acho que a ideia desse trabalho é a gente levantar questões polêmicas. E aí vem algumas questões, por exemplo, e o bilhete aéreo? O bilhete aéreo, em grande maioria, ele é comprado pela internet. Então, qual a diferença de eu comprar lá no guichê da empresa aérea ou eu comprar na minha casa? E aí surge uma questão. Eu tenho mais acesso à informação quando eu compro no guichê ou quando eu compro na minha casa? Porque muitas vezes a compra pela internet te fornece muito mais informação, muito mais tranquilidade do que, de repente, uma compra presencial. E aí vem essa dúvida. Se eu comprar, então, um bilhete aéreo, eu vou ter direito de arrependimento em 7 dias? Em 7 dias dá tempo de eu ir para o Rio Grande do Sul, assistir a palestra do professor Bruno, voltar e ainda assim desistir da minha passagem aérea, porque eu tenho dentro dos meus 7 dias. Ou dá para eu ir lá para São José do Rio Preto, tomar um café com o Júlio, não é? Volto e aí desisto da minha passagem. Então, é uma questão para a gente ponderar. Às vezes a gente enxerga o consumidor como esse sujeito vulnerável, mas a gente também não pode se esquecer também de como fica essa relação do comércio, dos negócios, da relação jurídica desse mercado de consumo. Uma questão simples também, acho que deve ter sido trazida na parte não sei se da manhã ou no dia anterior, que falou do superendividamento, mas como fica a questão dos empréstimos bancários? Se eu faço uma contratação desse empréstimo pela internet, ou se eu faço ela num caixa eletrônico, ela foi presencial? A contratação desse produto mútuo foi presencial? Foi fora do estabelecimento? Tem o direito de arrependimento? Não tem o direito de arrependimento? Poderia eu, então, desistir da contratação? Não está especificamente tão fora da questão do comércio eletrônico, mas tem algumas previsões no projeto quando a gente fala do superendividamento, daquele prazo de reflexão do consumidor, que muitas vezes ele é compelido de impulso a comprar. Essa facilidade de comprar pelo celular hoje, muitas vezes te impulsiona. E essa proteção do consumidor, de repente, merece uma ponderação diferenciada. E por fim vem a questão dos contratos internacionais. O que a gente tem hoje um grande boom de compras são de produtos advindos da China. Aí você vai comprar aquela vara de pescar da China pela internet, porque você foi num Pesque Pague, você descobriu que esse seu Pesque Pague não tem venda casada também, né? Tem tudo isso também, né? Que aí ele deixa você entrar com produtos, né, externos, ele não proíbe você de entrar com alimentos, né? Aí você vai comprar um produto num sítio virtual, estrangeiro, ou você contrata, não é, uma hospedagem num outro país. Como fica o seu direito, sei lá, de arrependimento, a sua rescisão do contrato? Qual legislação é aplicável? Essas dúvidas surgem e é interessante, porque na medida que envolve outro país, envolve muitas vezes uma questão de soberania. Qual lei vai ser aplicada? A lei do contratado? A lei do contratante? Esse seu contratado, ele tem uma filial no Brasil? Sim ou não? Muitas vezes não, nem tem. E aí, se você for acionar essa pessoa, você vai acionar pronto, onde? Competência, domicílio do consumidor? Vai mandar uma carta rogatória lá para a China, porque a vara veio com defeito? Ou vai aplicar a legislação chinesa? Então, existe essas discussões. O código tenta trazer alguns nortes de proteção, mas, na medida do possível, a gente tem que entender também que essas questões dos contratos internacionais envolvem questão de soberania, envolve aplicação de lei local, de leis internacionais, de comércio de compra e venda internacional, que já era uma dificuldade maior, e aí fica para reflexão dos colegas aí. E aí a gente tem também outras matérias que a gente poderia abordar, mas acho que por hoje a gente poderia encurtar, porque eu sei que está todo mundo ansioso para ouvir o professor Bruno aqui.
né? Mas o importante, o central e a informação que eu queria trazer para vocês existe uma crescente com relação ao comércio eletrônico. A sociedade vem se acostumando em adquirir as coisas no ambiente virtual. A sociedade muitas vezes está se acostumando a sequer manter contato presencial. Você sai para almoçar, está todo mundo olhando no celular. Essa relação está sendo diminuída. E esse ambiente virtual merece uma proteção maior, merece um regramento especial, merece uma atenção especial, porque o direito está sempre atrás dessa evolução da sociedade. E se a sociedade está evoluindo, o direito também tem que acompanhar. Com isso eu agradeço, dou boa tarde a todos aí, um bom encerramento de trabalho e, acima de tudo, aí, meus parabéns aos colegas coordenadores do núcleo, aos colegas defensores que estiveram aí presentes esse tempo todo, aí, desde ontem, nesse evento que está sendo muito bacana. E espero, sem dúvida alguma, que a gente possa sempre replicar isso, ano a ano, para que a gente trate a defesa do consumidor, de fato, como uma pauta, como um tema a ser difundido perante a nossa sociedade, que a defesa do consumidor seja institucionalizada de verdadeiro, porque a maior dificuldade hoje temos instituições públicas para a defesa do consumidor. Temos a defesa do consumidor como matéria de Estado hoje tratada, mas os fornecedores também estão muito bem organizados, muito bem articulados, e a criatividade para violar direitos do consumidor, ela muda dia a dia. Uma boa tarde a todos.